Olá, Rui Divino aqui do Mentes Milionárias e vamos lá ver todas as notícias cripto do momento. Hoje vamos falar de muita coisa. Vamos falar sobre o CPI que foi partilhado ontem pelo Fed dos Estados Unidos. Vamos falar sobre a recessão, o que é que vai acontecer, é algo que eu tenho falado nas últimas semanas. Vamos falar sobre a Argentina legalizar o Bitcoin, como é que o Bitcoin se comportou com toda esta convulsão do CPI, vamos falar do Xangai, do Ethereum e muito mais. Então vamos lá. Então, CNBC abriu com minutas do Fed reacendem temores da recessão. Tenho falado muito da recessão, uma das razões pelas quais a gente não sabe bem o que vai acontecer este ano ou para um ano. Ontem eu falei de um estudo e dos indicadores da recessão para 2024, mas o que se fala aqui é para 2023. Então, o que é que diz este artigo? Diz que a inflação desacelerou em março nos Estados Unidos, diz que está melhor 5% em comparação com o ano anterior e que ambos os números estão 0,1 pontos percentuais abaixo das estimativas, o que é positivo. Tá? Seja como for, uma recessão é provável para a economia dos Estados Unidos no final deste ano. Então, temos aqui uma margem ou uma área em que poderá ser segundo semestre deste ano e início do próximo ano, isso em primeiro trimestre do próximo ano. Porque no final deste ano, após a crise bancária, de acordo com a ata da reunião de março do Comitê Federal de Mercado Aberto, então, os próprios Fed acham que vai haver uma recessão. Tá? Warren Buffett acha que mais bancos podem quebrar. Eu também acho que sim, da mesma forma que o SVB, porque eles fizeram a aposta errada nos preços dos ativos. Mas os depositantes, disse ela a CNBC, não se devem preocupar porque ninguém vai perder dinheiro num depósito, num banco dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos imprimem mais papel e dá às pessoas. Tá? Então, as ações nos Estados Unidos despencaram ontem, com todos estes temores, depois de se recuperarem no início do dia com sinais de que a inflação está esfriando. Então, a bolsa subiu e depois caiu. E os mercados da Ásia-Pacífico seguiram e caíram também hoje. O índice Hang Seng de Hong Kong perdeu não sei o quê, por isso a Ásia também caiu, o mercado de ações caiu, mas já vamos ver como é que o Bitcoin se comportou. Então, o medo de recessão substituiu o otimismo em torno da inflação, a inflação caiu, mas vem aí a recessão. E o que eu não entendo é como é que ninguém viu isto, mesmo os investidores. Tenho falado disto todos os dias. Recessão. Sabemos que a inflação tem estado a descer nos Estados Unidos, mas vai haver uma recessão. Não há. É assim, na verdade, já estamos numa recessão. Só que o governo do Biden mudou os parâmetros do que era uma recessão há 10 anos atrás, a definição, e do que é hoje. Bom, seja como for, o SP500 caiu 0,41%, não é muito, e o Dow Jones Industrial Average quebrou a sua sequência de 4 dias de vitórias para 0,11%. Bom, o que é que aconteceu com o Bitcoin? Não quis saber do Fed ou do CPI e ainda subiu 1,22% desde ontem. Então esta é a subida de ontem para hoje e caiu. Eu pessoalmente estava à espera que caísse um pouco, tanto mais que eu queria comprar aí uma boa quantidade de Bitcoin e ainda foi subir. Então estamos aqui nos 30.276 dólares. Já agora, não se esqueça, por favor, dê-me um joinha aqui no vídeo para me ajudar aqui o canal. Já passámos os 1.800 subscritores, a caminho dos 2.000, e se você não é subscritor e quer estar a par de todas as novidades cripto e das novidades e das notícias macroeconómicas que possam afetar a nossa indústria, subscreva, considere-se subscrever, porque eu partilho aqui coisas que mais ninguém partilha, ok? Então vamos lá. Continuando, Bitcoin fica legítimo na Argentina. Isto era um sonho que a gente tem com a cripto nos Estados Unidos de fazer isto. Mas seja como for, Bitcoin se tornou legítimo na Argentina
contra o FMI, que pediu à Argentina para não fazer isto, mas eles foram na mesma e avançaram. Regulador de valores imobiliários aprova contratos futuros do índice BTC na bolsa ROFEX. Eu já vou explicar as consequências, o porquê de tudo isto. O regulador de valores imobiliários da Argentina aprovou a regulamentação do Bitcoin para os contratos futuros do índice da bolsa Matba ROFEX. O que é que aconteceu? Os contratos futuros permitem que os investidores ganhem exposição ao preço do Bitcoin sem ter que comprar Bitcoin e serão negociados e liquidados em pesos argentinos. O que é fantástico. O que quer dizer que empresas que não podem comprar Bitcoin por causa da regulamentação e da regulamentação basicamente, agora podem comprar contratos futuros, o que é espetacular. Muito mais dinheiro poderá entrar nesta indústria. A Argentina tem estado com grandes problemas. Vejam só quem, por exemplo, comprou há 5 anos Bitcoin e segurou, o Bitcoin subiu 3.500% em 5 anos. E você pode se perguntar, tá, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Não trabalho com a Argentina, não tenho nada a ver com a Argentina, não estou na Argentina, já vou explicar o porquê, tá? E esta é a criação do peso argentino, que aumentou 700% em 5 anos, vem por aqui acima, né? Tem acontecido em todos os países, só que a Argentina não se aguentou e está com uma inflação terrível, tá? Por isso o Bitcoin está tão alto hoje na Argentina, mas tem sido, eu sei e conheço gente, tem sido uma forma de escape para muitas pessoas, e o telefone vem tocar aqui na altura em que eu estou a fazer o vídeo, tem sido uma forma de escape para muita gente. Imagina o poder de compra. Muita gente tem fechado empresas. Eu conheço uma pessoa, um empresário na Argentina, que já quebrou 5 empresas devido exatamente à variação e à queda do peso argentino nestes últimos anos. É terrível. Mas, se nós tivermos os nossos fundos em cripto, em Bitcoin, estamos salvos, porque aquilo que se paga lá fora, nós temos que pensar em Bitcoin, cada vez é mais. Então é isso que representa, é isso que vai acontecer com todos nós, se não tivermos Bitcoin. DeSantis, que é o governador da Flórida, está atrás, quando eu digo que está atrás, não é à procura para criar, mas sim está atacando a moeda digital do FED, que ainda não existe. E este artigo é super negativo contra ele fazer isso. Tá? Porque ele diz assim, o artigo diz isto: os movimentos do Federal Reserve para tornar os serviços bancários mais fáceis e acessíveis estão atraindo ataques políticos de 2 prováveis candidatos presidenciais, 5 DeSantis parece que se quer candidatar, que alegam que o Banco Central quer vigiar as finanças dos americanos, tirar as suas armas ou controlar a quantidade de gasolina que eles colocam em seus carros. O governador da Flórida, Ron DeSantis, argumentou recentemente que o Fed usaria uma moeda digital para impor uma agenda, referente-se às políticas voltadas para metas ambientais, sociais e de governança, falando na Pensilvânia. Isto é o discurso dele, que foi na Pensilvânia, 1º de Abril. O incansável republicano disse que os americanos, se os americanos usassem gasolina demais, eles iriam parar com isso. Eles não vão honrar a transação porque você já comprou mais do que eles pensam. Você quer ir comprar um rifle, eles vão dizer que não. Você tem muitos desses, não pode fazer isso. Então, o que ele está a dizer é uma coisa que eu tenho falado muito. Os artigos, e se eu partilhasse aqui o artigo todo, eles acham o que ele está falando um disparate, tá? Que o governo não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro, mas o que é certo é que as moedas digitais vão poder fazer exatamente isso. E reparem, um exemplo é o Canadá. Tá? O Canadá, quando houve a greve dos camionistas há uns 2 anos atrás, o que é que aconteceu? Quiseram bloquear as contas bancárias dos camionistas e bloquear as contas bancárias de quem estava fazendo doações para eles. E por isso, imaginem, se eles tivessem uma CBDC já instalada, era tão fácil bloquear o seu dinheiro, era tão fácil bloquear todos os seus bens, é tão fácil fazer estas coisas. E por isso os CBDCs vão permitir dizer assim, não, você não pode comprar mais gasolina este mês, já gastou muita gasolina.
Você já viajou muito, foi de férias, viajou aqui de Natal para o Ceará e voltou, já gastou a gasolina toda que podia gastar. Já, se você, qualquer coisa que você pense que o governo diz assim, você não está reciclando os seus materiais em casa, não, então não vai poder mexer no seu dinheiro. Ou então colocar validade de gasto do seu dinheiro. Ou seja, você tem que gastar todo o seu dinheiro até dia tal. Ou bloquear, dizer assim, não, o seu dinheiro não pode ser usado para comprar Bitcoin. Ou pode ser usado para comprar Bitcoin, mas não pode comprar Ethereum. É isso que eles podem fazer, eles podem programar o dinheiro para fazer seja o que for. E é isso que eles estão fazendo e eu não tenho, apesar dos jornalistas padrões acharem que isso é um disparate, o que é facto é que o Canadá e muita coisa que aconteceu na Austrália tem mostrado que é assim mesmo, tá? Bom, faltam 20 dias para a reunião do Fed. Será que vamos ter mais um aumento dos juros? O que é que será que vai acontecer? Bom, o que indica é que 69,9% das pessoas acha que o Fed não vai aumentar os juros ou vai aumentar 25 pontos base. Tá? Bom, eu acho também que será 0 ou 25%. Eu também acho que o Bitcoin já precificou isso, mas se eles realmente forem a 0, e eu penso, talvez seja, eu acho que a probabilidade maior é o Fed não aumentar os juros, e já vou explicar porquê, tá? Eu acho que vai ser 0. E se for 0, o Bitcoin vai ter mais uma subida das boas, tá? Porque o pessoal está precificando na dúvida, mas a maior parte das pessoas acha nisso. Seja como for, a BlackRock, a maior empresa de investimentos do mundo, diz que o Fed não vai conseguir chegar à inflação dos 2%. Diz que o Fed não irá conseguir reduzir a inflação para a sua meta e os americanos terão que conviver com preços altos por diversos anos. Mas isto a gente já sabia. O que eu não entendo é como é que o Fed acha que pode fazer isto tudo e que vai acontecer tudo e que os bancos não vão quebrar e que esta coisa toda de aumentar os juros não vai afetar a população a nível de conseguir pagar as prestações da casa que eu falei ontem, que vai ser terrível, para um ano ainda vai ser pior. Não vou explicar isto tudo outra vez. Ontem eu expliquei, vejam o vídeo de ontem, porque o vídeo de ontem eu expliquei detalhadamente o que vai acontecer a partir do ano que vem com as prestações da casa para quem tem prestações fixas e vai deixar de ter. E então, o que acontece é que os estrategistas da BlackRock esperam que o Fed interrompa o seu ciclo de aumento de juros sem levar a inflação à meta de 2%. Isso significa que os americanos terão que conviver com preços altos nos próximos anos. Achamos que a narrativa da política de inflação está prestes a mudar. A BlackRock espera que o Federal Reserve tenha que interromper o aperto da política antes de atingir a sua meta de inflação de 2% e os americanos terão que conviver com preços altos nos próximos anos. Seja como for, é assim, o Fed tem vindo a aumentar os juros, aumentou outra vez, e essas consequências nós só vemos passado 6 meses. E por isso, sempre que o Fed aumenta e ele analisa os números, não analisa os números ou as consequências do que ele fez na última reunião, mas sim só as consequências que ele fez há 6 meses atrás, faz com que ele tome decisões erradas ou adiantadas. Ou seja, imaginem que ele aumenta ainda mais 25 pontos base na próxima reunião. As consequências disso só se vai ver no último trimestre deste ano. E vai quebrar ainda mais um sistema que já está quebrado e mais bancos vão ter problemas, tá? Então, por isso é que na reunião do Fed eles ponderaram, é por isso que eu estava a dizer que a probabilidade de não aumentar os juros é maior, é que os funcionários do Fed tiveram uma reunião e ponderaram uma pausa nos aumentos das taxas para ver o que é que vai acontecer devido à turbulência bancária, não é, que aconteceu, os bancos fecharem, etc. O colapso de 2 bancos em março, e não foi em 2, pelo menos 3, não foi? 3, 4 ou 5, e a turbulência que seguiu levou vários funcionários do Federal Reserve a contemplar uma pausa no ciclo de aperto do Banco Central e levou a equipa do Fed a prever uma recessão moderada, começando no final deste ano. Tá? Já falei disto antes. E as atas da reunião, divulgadas na tarde de quarta-feira, mostram quanta incerteza o caos financeiro desencadeou e como influenciou o caminho a seguir para a política monetária. Seja como for, será que o Fed vai ter sucesso
e criar uma recessão? Absolutamente. Eu acho que é o mais provável. E este já tinha mostrado uns indicadores anteontem. Tenho aqui mais este indicador do Business Cycle Gauge Interpretation, e que diz que o mais provável, e está em inglês, era uma imagem, o mais provável é haver uma recessão no terceiro trimestre ou no quarto trimestre deste ano. Por isso estão a ver, é exatamente isso que eu tenho falado no segundo semestre deste ano, considerando o sinal de recessão deste modelo. Às vezes escrevo em inglês, eu escrevo muito em inglês também, fora destes vídeos, então acontece isso. Então o mais provável é este. É por isso que eu estou com dúvidas nos investimentos a fazer, porque pode haver inclusive uma quebra nas criptomoedas, nos valores, durante algum tempo. E por isso a gente tem aqui estas dúvidas. Eu vou fazendo o DCA todos os dias, mas queria investir mais. Outro sinal de recessão é a compra de carros. Reparem, os carros nos Estados Unidos estão sempre sendo vendidos por menos que ao mercado. Existe o preço de tabela e os preços das transações aqui. O azul são os preços sugeridos pelos fabricantes e o preto é os preços médios por transação. O que quer dizer que os dealers de carros, os vendedores de carros, já estão a vender abaixo dos preços sugeridos pelos fabricantes e, como tal, indica que é um dos indicadores, outro indicador da recessão. E aqui, tal como eu previ, mais uma vez, o Ethereum não quis saber do update e subiu de preço. O mercado não gosta de indecisões. Todo mundo estava com medo. Será que é possível tirar o nosso dinheiro, o nosso Ethereum que está em stack, o nosso ETH que está em stacking? Será que é possível eu conseguir aceder a esse Ethereum? E ontem aconteceu isso, foi o update do Xangai, tudo correu bem e o Ethereum subiu. Por isso, temos aqui a subida de ontem. Passou os $2.000, finalmente. Então, subiu 8,51% nos últimos 5 dias. Eu avisei, espero que tenha aproveitado esta subida e fico sempre feliz que na maior parte das vezes eu acerto. Seja como for, a gente não vai nunca conseguir acertar sempre. Mas se nós acertarmos entre 60% a 80% das vezes, é espetacular. E aí é onde se ganha o dinheiro. Ok? Em Hong Kong, como eu já referi, os bancos de Hong Kong, e este é o CZ da Binance, partilhou isto no Twitter, os bancos de Hong Kong começam a oferecer suporte às cripto. Veremos mais fundos se movendo para lá, por isso o dinheiro está saindo dos Estados Unidos e indo para Hong Kong, indo para as mãos da China, e o USDT sozinho é um valor de um mercado de 80 bilhões. Eu apostaria até que o Yuan vai ter aí uma moeda estável. Tem toda a lógica, não é? As moedas, olha, moedas mais estáveis, a tradução está errada, o que ele diz é mais moedas estáveis estão por vir, tá? Então em Hong Kong estão a abraçar completamente o mundo cripto. Os asiáticos são muito abertos à tecnologia, levou aqui só um pouco mais tempo devido a... o povo aceitou muito bem a cripto, os governos é que não. A China também levou assim algum tempo, mas agora estão abrindo os braços completamente. Do outro lado da galáxia, ou do planeta, eu como sou um fã da Guerra das Estrelas, é do outro lado da galáxia. O que acontece é que o governo americano não faz ideia do que é que quer. Reparem bem o que o Alexander Grieve escreveu. Ao cabo da guerra jurisdicional, continua. A guerra, estas traduções, continua. Tenho que começar a pôr aqui o inglês e o português. O CFTC afirma, no seu caso contra o Russell, que num esquema de negociação de ativos digitais fraudulento, que BTC, ETH e o USDC são commodities, são bens. Ou seja, as instituições governamentais dos Estados Unidos não sabem o que é que querem ou o que é que é. Reparem, o SEC diz que são tudo títulos, não é? Aqui este diz que são commodities. E isto vai pegar muito mal nos tribunais. Tem estas ações contra a XRP, contra isto, contra aquilo, e eles estão na dúvida, estão falando de coisas diferentes. Na verdade, até fica a pensar, será que existe um ataque coordenado contra as criptos?
porque se eles fossem coordenados não se metiam a falar de que cripto são coisas diferentes. E isto é espetacular para nós, como investidores cripto, em que provavelmente cada vez mais estão-nos a dar razões para que as criptos sejam commodities e todas estas coisas do SEC vão por terra, tá? Por isso, meus amigos, estou muito entusiasmado com o futuro cripto, com o futuro dos investimentos que nós estamos a fazer, estou muito satisfeito. Por hoje é tudo. Não se esqueça de dar um joinha, subscreva o nosso canal e até amanhã para o próximo vídeo. Tchau, tchau.